Bora trabalhar! Você tá bom? Gente, esses aulões são fantásticos, porque eu reencontro, né, amigos que eu não vejo. Aluno vira tudo amigo, mas vamos, tudo em paz? Em paz, graças a Deus. Preparada para trabalhar até as 8 da noite. Nem te conto minha vida hoje. Estrada. Mas que bom, a gente tem que pensar assim, né? Meninos, então bora pensar comigo. Comecei. E que Deus nos abençoe. FGV. Quem é essa bendita organizadora na prova de língua portuguesa? Essa. Não, tô brincando. Mas é uma organizadora que não existe um caminho. Concorda comigo? Vocês, com certeza, gente, vocês não são bobos, não são, a maioria aqui não é marinheiro de primeira viagem e sabe que como é que eu estudo para um concurso público? É livro e edital? Não, é edital e provas anteriores. Olha lá. Principalmente na minha matéria. A minha matéria muda? Todos os editais cobram a mesma coisa. Eu sei decor o edital que vai sair daqui 2 anos. Novo acordo ortográfico, o uso das classes gramaticais, morfossintaxe, concordância, regência, crase. Não muda. O que é que muda? A maneira como a banca cobra. Há provas que são objetivas. Então, ela vai direto. De acordo com a concordância verbal, assinale a alternativa correta. Você sabe onde você tem que olhar. Mas há provas que são cientificistas. Ela vem cobrar o seu conhecimento envolvido ali, sem falar em nomenclatura, né? Sem falar, é essa FGV que vocês vão enfrentar. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar, FGV quer leitores. Ela não quer meros conhecedores de língua portuguesa. Vocês já viram vários vídeos, e eu recebi pelo menos 25 vezes, daquele cara que fala assim, acabei de fazer a prova, foi até tranquila. Mas a questão de número tal, falava oração subordinada adverbial, que porra eu quero com isso? Vocês já viram esse vídeo? Ele bravo. Eu só quero, acho que ele era porteiro, né? Sei lá o que ele ia ser. Eu só quero fazer não sei o quê, eu não quero saber o que é uma oração subordinada, vem. Nós sabemos a importância. Porque se eu não conhecer a oração subordinada, eu não sei usar vírgula. E se eu não usar vírgula, eu vou cair na questão discursiva. Concorda comigo? Mas eles não vão perguntar se a oração é subordinada. Eles vão perguntar, a vírgula foi usada? Ó, da mesma forma que em. Aí ele põe um texto, possuidor de vírgula, e vem com A, B, C, D. Olha lá. Ele não quer nomenclatura, sacou? Então, na verdade, o que ele quer? Saber se você sabe aplicar a língua portuguesa. Não é apenas conhecer, é aplicabilidade. Gente, e é nessa hora que o brasileiro falha. Aqui em sala é uma coisa. Eu estou dando aula, vocês fazem assim para mim. Eu falo, toda proparoxítona tem acento. Vocês chega no inferno da prova, não assentou nada. Olha lá, nós sabemos, mas a gente não aplica, concorda? E essa não aplicabilidade é que faz com que você odeie a minha matéria. E a matéria que a gente não gosta. Né? É a que derruba a gente, como todo mundo fala. Gente, vamos começar a entender isso bem rápido, porque eu tenho que vir aqui, senão acontece que nem lá no o povo estava me batendo já, porque eu não saía de sala de aula. Olha para a Martinha. Não há necessidade de você sair por aí falando, carregá-la-ei em meus braços, levá-la-ei ao motel, comê-la-ei, beijá-la-ei. Não há essa necessidade. Desculpa, saiu sem querer e eu estou sendo gravada. Perdão, quem está em casa. Não há essa necessidade, porém, há um rigor com o idioma.
Eu tenho um irmão que mora na Polônia há muitos anos, bem rapidinho, e os amigos dele falam isso. Eles estudam mais português do que a gente. Olha lá, como que pode você imaginar que é o seu idioma? E é o seu idioma que está derrubando você em prova de concurso público. Não é ridículo? Falta aplicabilidade. Vamos começar a aplicar. Quando você está escrevendo, você está falando, pensa, será que é este ou é esse? Por que eu estou usando errado? Tá vendo? Não preciso carregar lá aí. Mas preciso um português, no mínimo, correto, né? Vamos tentar melhorar isso, tá? Se você melhorar na fala, a FGV não destrói você. Fechou? Então respira. Bora começar com um sorriso no rosto. Vai. Texto 1. E outra coisa, hein? Eu não paro de falar. Outra coisa. Qual é a organizadora que vocês já enfrentaram que não tinha português como a primeira prova? Tem alguma? Não. Quando você abre o caderno de prova, o que é que vem? Língua portuguesa. E o que é que vem na primeira página? Texto de que tamanho? Por quê? Porque como a gente não lê porcaria nenhuma, a gente vai pelo tamanho da coisa, não pelo conteúdo. Você olha pro texto e fala, ah, nem que preguiça. Não é assim que a gente age? Eu sei, gente, eu lido com língua portuguesa há 26 anos. O aluno fala assim para mim, quando eu lidava com o ensino médio, eu dava uns livros para eles lerem. Nem, professor, quantas páginas? Né? Mas nós somos assim, né? Então lembra, chega, senta, aproprie-se da prova. Nunca faça português primeiro, nunca. Porque isso é uma jogada das organizadoras. Mexer com o seu emocional. Se não tem um texto grande, a FGV não vai ter um pensamento filosófico que você vai pensar que é isso que ele está falando. Mexeu com o seu emocional. Então, chegou? Folheia. Vai andando. Tem uma tirinha, lê, dá risada. Vai indo. Nossa, o Rodolfo falou isso aqui numa aula. Já marca. E segue. Nossa, o Jorge Lima, lindo, disse que se Pedro é baiano, Maria é carioca, Sérgio não é paulista. Olha que ridículo, pra quê? Tá, eu sei fazer, não é? Vai se apropriando da prova. Depois volta para português. Olha o tema da redação. Na maioria das vezes, o tema da redação, alguma coisa dentro da prova, parece uma luz, né? Tá? Fechou? Então, comecei. Questão 1. Os textos, independentemente do seu modo de organização, o que é organização textual? Tipologia. De acordo com a tipologia, quantos textos eu tenho? Agora conteúdo, vem. Narrativo, bora. Descritivo, injuntivo e a bendita da sua redação. Isso, que é uma dissertação. Olha lá. E cada um deles tem uma marca, não tem? Como é que eu reconheço um texto narrativo? Travessões, vírgulas, personagens. Como é que eu reconheço um texto descritivo? Adjetivos. Concorda? Eu vou descrever, ué. Descrever não é fazer um retrato? Como é que eu reconheço um texto injuntivo? Verbos no imperativo. Compre, leia, faça. Fechou? E como é que eu reconheço um texto argumentativo? Argumento. Né? Então, aí é aquela bendita da argumentação que tem que ser forte na sua redação. Mas vamos lá, vai. Cada texto possui uma estrutura. Está me acompanhando? Porém, todos eles têm algo em comum. Algo em comum. Olha o que ele fala aqui, ó. Os textos possuem um conjunto de marcas específicas. Citamos as marcas aqui. Entre as frases abaixo, aquela que mostra, vai, coesão e... Gente, qualquer que seja o texto, ele tem que ser, me ajuda, coeso e coerente.
Se eu pudesse apostar, eu apostaria. Coesão e coerência vai estar amanhã lá, porque é a cara deles. Quando ele fala em coesão, dica da Martinha, vai. Quando falou em coesão, o que seus olhos vão procurar? Conjunções, preposições e pronomes. Por quê? Porque de onde vem? Qual é a origem etimológica da palavra coesão? Coesão é uma palavra originária do verbo cozer. Mas não é cozer de cozinhar, porque ninguém vai fazer comida aqui. É cozer de, costurar. Então, quando ele fala em coesão, ele quer saber como as ideias foram, costuradas. E quais são as 3 classes que costuram? Conjunção, que costura orações. Fechou? Preposição, que costura palavras. Café com leite. Olha lá. E pronomes, que além de costurar, eles têm aquela coisa de ser anafórico, lembra? O professor Rodolfo Souza disse que, ponto, ele... Olha como eu estou costurando com esse ele. Não é? Falou coesão. O que seu olho vai procurar? Fala de novo para eu ouvir. E falou coerência. O que você vai olhar? Ideia. Coerência é ideia. Então, se eu disser que eu estava vindo pela Marginal Botafogo, e aí, de repente, um menino de 20 quilos... estava caminhando por ali, viu que um caminhão tombou, ele correu, destombou, essa palavra não existe, acabei de inventar, neologismo, destombou o caminhão, tirou o cara dali de dentro, colocou o cara em seus ombros, correu até a UPA mais próxima e virou herói. Mas o menino tinha 20 quilos. Existe coerência? Não. Cuidado, hein? A coerência é mais difícil de achar do que a coesão. Porque um texto incoerente, você tem que ler muito, né? Para achar. Então coesão, gramática, coerência e ideia. Fechou? Então vamos. Letra A. Ele quer que tenha os 2, hein? A. O invisível é real. As almas têm seu mundo. Se eu forçar, existe uma coerência aí. Ele está falando de algo que é invisível e as almas são invisíveis. Concorda comigo? Porém, falta coesão. Por que falta? Elas estão unidas? Não, são 2 frases soltas. Então, faltaria aí, por exemplo, uma conjunção, né? Eu tiraria o ponto. Então, não há coesão. E a coerência, se forçar, muito a gente acha. Mas não é a letra A, porque há ausência de coesão. Fechou? B. A palavra é um dom de todos. A sabedoria cabe a Deus. Tem coesão? De novo, não tem. De novo, ele está trazendo 2. Tem coerência, né? Mas eu precisaria unir, formar um período para que ela fosse um texto coeso. Concorda comigo? Gente, se ninguém soubesse direito o que era coesão, não ia entender essa questão. Concorda? Olha lá. Toma cuidado. Letra C. Em qualquer abundância, há falta. Então, vamos lá. Existe uma coerência aí, se a gente forçar. Pensa bem, você é milionário, a Martinha é milionária. E vou dar aula hoje até às 8 da noite, mas tudo bem. Milionária, tenho tudo o que eu quero, mas falta uma coisinha. Tá vendo? Então, em qualquer abundância, falta uma coisa. Então, existe uma ideia, mas existe coesão, gente. É uma frase só. Concorda? Para ter coesão, eu tenho que ter, uma ideia que vem presa a outra, que vem presa a outra, o que não acontece aí. Foi. Letra D. A melhor maneira de ir devagar não... Nem eu forçando. Então a melhor maneira de ir devagar é não ir? Olha, gente, mas nem eu forçando, eu acho coerência nisso.
A melhor maneira de ir é não ir? Não tem coerência nenhuma, tem? Então joga fora, porque não há coerência aí. Até que há coesão, eu tenho uma preposição, mas coerência. Então vai, o caminho que sobe é o mesmo que desce. É coerente? É, professora, só pode ser, porque só tem essa. Então, vem. Quer ver? Deixa eu só explicar uma coisa. Rapidão. Professor de português, se não escrever no quadro, não deu aula, né? Então, vem. Rapidão. Quais são os dois elementos de coesão desse texto? 2 pronomes relativos. Qual é o primeiro? O quê? Qual é o segundo? O quê? Fechou? Quando você tiver que trabalhar as costuras, as coesões, primeiro, ache o que está ligando, depois, invente um ponto, uma linha imaginária antes deles. Aqui eu estou extrapolando a questão, fechou? Só para dar uma dica. Por que isso aqui é pronome? Ora, primeiro, porque eu posso tranquilamente substituir por o qual? Vai, o caminho é o mesmo, o qual desce. Então, ambos são pronomes relativos, foi? Vem, e segunda observação, ele está ligado a algum verbo? Não, ele está retomando o substantivo caminho. Provou que aqui eu tenho a presença de um pronome relativo. Segue olhando para mim. Cada oração, quanto... Oh, meu pai amado. Tem pessoa mais gostosa? O bom é que ele pega, ele aperta. Também amo. Vai. Gente, é bom, né? Eu posso brincar. O pior que a gente brinca com homem, eles ficam tudo sem graça, viu? Nossa, você é gostoso, né? Eles vão embora lá. Vem. Você é maiada hoje, não tá com nada. Vai. O caminho que sobe, eu tenho um verbo aqui, fechou? É o mesmo que desce. Eu tenho outro aqui e outro aqui. Tem alguma coisa estranha? O que está estranho? Existe oração com 2 verbos? Tem? Ó, para mim, tem? Não, professor. Porque cada oração só tem um verbo. Então tem algo errado aqui. Olha que louco esse texto. A primeira oração começa em o caminho. Eu tenho um traço aqui. Então ela para aqui. Ó. O caminho é o mesmo. Essa é a primeira oração. Olha como ele costurou. Então, aqui nós estamos provando que há coesão. A segunda oração é que sobe. A terceira oração... Opa, isso aqui já foi. É que desce. Olha lá. Tá vendo? Isso é coesão. Isso é divisão oracional. Então, você vai lembrar, apareceu coesão. Se você tiver tempo, descubra o que é que está dando coesão. Nesse texto, o que é que está dando coesão? Vai, o pronome relativo. Gente, e agora um pedido carinhoso de uma professora que é corretora redacional e que está quase cometendo o ato insano do suicídio. Por causa do uso da expressão o mesmo. Pelo amor do Santo Antônio, eu já falei para o Rodolfo até. Se eu ouvir qualquer professor daqui dando uma entrevista falando o mesmo, evadiu-se do local, eu ligo na hora e falo, essa praga está falando coisa errada. A palavra o mesmo não pode ser usada para retomar pessoas e coisas. Então, elevador, verifique se o mesmo está errado.
porque retomou o elevador. O mesmo só pode ser usado assim, ó, retomando toda uma ideia. Qual é a ideia que ele joga? O caminho que desce, que sobe. É o mesmo caminho, então ele está costurando ideias. Aí eu posso usar, mas do contrário, não posso. O mesmo não retoma coisas nem pessoas. Fechou? Maria, a mesma. Então vamos. Resposta da questão 1, nós não sabemos da 1 ainda, o Jorge já está ali. Letra E, fechou? Questão 2. Todo texto bem estruturado mostra, um tema e é o que vocês vão fazer amanhã, na redação, que não é mais redação, né? Questão discursiva. O tema, e você vai progredir. Vem, ó pra mim. Existem duas maneiras de eu argumentar. Ou eu pego o tema e vou progredir dentro desse mesmo tema, usando apenas ele como alicerce, ou eu pego esse tema e vou buscando coisas que estão interligadas. Por exemplo, se eu falar em educação, concorda? Eu posso dar uma saidinha, o salário dos professores, a família que não ajuda, né? O problema das crianças laudadas hoje, que numa sala de 30, 20 são laudados, né? A superlotação da sala de aula, mas tudo tem que ter a ver. Mas eu posso mudar o foco, concorda? Agora tem que tomar cuidado, que se eu mudar o foco, qual é o risco que eu corro? Fuga ao tema, né? Então vem, olha o que ele quer. Assinale a opção em que o progresso do texto é feito por, lê para Martinha ouvir, frases que mostram o mesmo tema. Não tem erro, não adianta você procurar erro, está tudo certo. Todas as progressões estão corretas, mas elas têm que voltar ao mesmo tema. Então vamos ler a letra A. As livrarias estão desaparecendo, pois a leitura não está sendo incentivada na escola e os donos das lojas comerciais não querem sofrer prejuízos. Devagar. Qual é a primeira afirmação que ele faz? As livrarias estão? Tá, então qual é o tema? Livraria. É o foco dele, não é? Segunda oração. A leitura não está sendo incentivada na escola. Ele puxou a leitura, não puxou? Mas leitura tem a ver com, Então ele está progredindo dentro de uma ideia. E os donos de lojas comerciais não querem sofrer prejuízo. Está aí o problema. O dono de loja comercial, ora, ele pode ser o dono de um boteco. Ele não generalizou. Ao generalizar, ele abriu e fugiu do mesmo tema. Nós não estamos falando que está errado, mas não é o que a banca queria. Ela quer o mesmo tema. Fechou? Segue. Letra B. Os turistas trazem benefícios econômicos a um local, mas nem sempre são bem-vindos, pois o país, perdi onde eu estava, que os recebe, pode não estar preparado para um fluxo intenso, necessitando mais investimento na infraestrutura. Um texto muito bem escrito, argumento perfeito, mas ele não saiu de um mesmo tema. Quer ver? Os turistas trazem benefícios. De quem que ele está falando? Lindo. Nem sempre são bem-vindos. Quem que não são bem-vindos? Pois o país que os recebe, recebe quem? Pode não estar preparado para um fluxo intenso, necessitando mais investimento. Eu vou investir na infraestrutura do turista? Vou fazer uma reforma? Não, eu vou investir onde? No país. Percebe que tem a ver, porém não é o mesmo tema, não é a B. C. Automedicar-se é um problema, pois a automedicação bem passível de erros pode causar prejuízos à saúde, além de gerar despesas inúteis em alguns casos. O que é um problema? Essa é a ideia central. Fechou? Continua, O que é bem passível de erros? Tem a ver com automedicar-se.
Ele segura o tema. Pode causar prejuízos à saúde. Quem? A automedicação. Além de gerar despesas inúteis em alguns casos. Quem? Tá aí a resposta. Todas elas retomam a automedicação. Fechou? Professora, lá na prova vai estar fácil assim? Lógico que vai. Isso aqui é a prova, inferno. O negócio é que eu não vou estar lá lendo, né? Porque se eu estiver lendo, eu falo, presta atenção, olha aqui, olha pra mim, mas não vai. Letra D. Os dicionários são livros bastante úteis, falando em dicionário, assim como os romances históricos. Mudou, não mudou? Olha lá. E letra E. Os carros importados são melhores. Os carros, a importação de carros melhorou. Aí eu estou falando do ato de importar os carros. Não está fora, não fugiu ao tema, mas não segurou a mesma ideia. Foi? Resposta letra C, questão 3. Assinale a frase que está inteiramente em linguagem lógica, sem conotação. Ou seja, sem linguagem figurada. Então, bora. Dinheiro fala. Não, né? Que figura de linguagem foi usada aí? Quem lembra? Isso, personificação. Tem um nome feio? Prosopopeia. Né? Personificação é dar vida a seres inanimados. Ah lá, vocês de Goiás, a viola chora, né? A viola não chora. Vai, letra B. Na letra B, ele tipificou um verbete de dicionário. Sabe o que é, né? A palavra e a sua... Mas olha como é que ele explica. Êxtase é descobrir uma nova camada de bombons sob a primeira. Êxtase é isso? Apesar de que eu entro em êxtase, porque eu sou chocolatra, mas não é isso, né? Então tá aí uma linguagem figurada, concorda comigo? Letra C, vai. Se você ficar com medo da guerra, coma, leia, uma bomba de chocolate. Linguagem figurada. Ele pegou a palavra bomba em seu duplo sentido. D. Se você tem alguma coisa importante a dizer, vai, embrulha com chocolate. Lógico que ela vai ficar mais doce, mas é uma linguagem figurada. Lavo muita roupa no tanque e só ando de bicicleta. Acho que isso faz o corpo ficar... Tá aí, linguagem real, não tem nada figurado. Resposta letra E. Foi? Gente, estão me avisando ali do tempo, mas a 4 eu quero fazer com atenção. Observe a seguinte frase. Tá comigo? Consta que o mundo muda constantemente. E na natureza, ser constante seria uma... Então vamos lá. Olha o que ele quer. Nesta frase foram sublinhadas 4 palavras de uma mesma... O que é isso? Palavra de uma mesma família. Eu tenho uma base e vou derivando. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria. Foi? Vai. Só que para ser derivada, ela tem que ter o mesmo sentido. Porque radical é sentido. Então vamos. Mas são de classes gramaticais, vai? Diferentes. Então agora ele quer, vai. Assinale a opção em que foram indicadas na mesma ordem as classes, 4 palavras que sejam de uma mesma. Então, na verdade, ele cobrou 2 coisas aí da morfologia. A criação das palavras, radical, prefixo, e a classe. Então, vamos lá. Volta na frase. Consta. Verbo. Fechou? Uma flexão do verbo constar. Que o mundo muda, de que modo ele muda? Advérbio, põe aí. Então eu vou ter que achar um verbo, depois quem? Isso. E na natureza, ser constante. Adjetivo seria uma inconstância. Substantivo. Inconstância é um nome.
Então, eu tenho verbo, o que mais? Advérbio, segue. Adjetivo e de uma mesma família. Então, vamos. Estudar é verbo? Estudantemente. Ô, pra mim, isso não existe. Você já ouviu falar? Nossa, eu trabalho estudantemente. O que é isso? Essa palavra aí não existe na língua portuguesa. Já joga fora a letra A. Estudado pode ser um adjetivo, ele é um cara estudado. E estudo é substantivo, fechou? Mas o problema da A é estudantemente. Eu vou comprar essa palavra. Letra B, vai. Entreter é verbo? É. Entretidamente. O aluno olhou para o professor. De que modo ele olhou? Entretidamente. É advérbio e é da mesma família. Ele está entretido. É adjetivo? Sim. É a qualificação dele no momento. E é da mesma, vai, família. Entretenimento, substantivo, da mesma família. Resposta, letra B. Deixa eu só fazer duas observações rápidas que já está acabando. Convir é um verbo, mas convenientemente, que é um advérbio. Agora vem, convencido, tem alguma coisa a ver com convir? A classe bate, mas não são da mesma família. Vai lá para a letra D. Prever é verbo, foi? Previamente é um advérbio, foi? Mesma família. Mas provisto é da mesma família? Existem duas famílias parecidas, prever e prover. Então, provisto vem de, vai, prover, não é da mesma família. Fechou? Divertir, verbo. Divertidamente, advérbio. Divertido, adjetivo, tudo igual. Mas diversificação vem de diverso. Então, não é a mesma família. Fechou? Na questão 5, nós temos um pequeno problema. Eu vou fugindo da carinha dele, que ele está olhando para mim. Na questão 5, nós temos um probleminha de gabarito, mas depois o gabarito não bateu, mas eu pus a explicação aqui depois nas dicas, tá? Mas olha para a questão 5 primeiro. Tem um texto gigantesco, não tem? Você vai ler? Lógico que não, você não é bobo. Você vai direto na pergunta. Gente, se amanhã vocês lerem o texto, eu juro para vocês que eu mato vocês. Vai direto na pergunta. No trecho. Então, o que ele quer? Não é o trecho? Vai. Qual é o trecho? A antropóloga Lux Vidal escreveu um trabalho muito importante. A função sintática do termo destacado é... Então, pensa. Eles querem função. O que eu ensinei em sala de aula? Olha o elemento que vem antes. O que é que vem antes do que está grifado? Um verbo. Completando o verbo, eu tenho dois termos. O objeto vai direto e o objeto indireto. Olha lá. O que é que os diferencia? A preposição. Quem escreve... De novo, quem escreve, escreve algo sem preposição. É sinal que ele transitou de forma direta e um livro é o meu objeto direto. A resposta é a letra A. Fechou? Parceiros, eu vou fazer mais um, só mais um. Só mais uma que eu vou corrigir. Só uma. Pera. Inferno. Eu não sei mais nem o que eu estou fazendo. Peraí. A questão 9. Não, eu vou ter que fazer a 8 e a 9. 8. Vai. Gente, eu vou rapidão. A 7, a 8 e a 9 não tem nada grifado, a 7 e a 8. Então, eu vou grifar para vocês poderem fazer em casa. Questão 7. Grife a palavra luz em todas as alternativas. Luz. Só pedindo para grifar, Zaquinha, peraí. E na 8, vocês vão grifar na letra A, infância e cadáveres. Na letra B, virão e tão. Tô indo, só tô grifando. Na letra C,
é e fazê-las. Na letra D, hereditária e pegá-la. E na letra E, inacreditável e incompreensível. Corrigindo o gabarito, a 8 é a letra E de elefante. Porque inacreditável, ele quer regra de acento. Inacreditável e incompreensível são paroxítonas terminadas em consoante. Ele quer a mesma regra. E lembra que tio não é acento. Então, a hora que ele questionar uma palavra com tio, já joga fora, porque tio, como é que é? Isso. E na questão 9 também, para eu despedir de vocês, o gabarito correto é a letra A. Olha para mim. Ele queria uma palavra que fosse denotativa. Palavra denotativa é aquela que você pode tirar do texto. Ela não tem tradução. Fechou? A única que não tinha tradução aí era esse ei, tá? E na charge, na tirinha, o pepino, qual é o foco? Qual é o foco da tirinha? Quando você for estudar uma tira, você vai ler a imagem, não vai? O cara mais velho e um cara mais novo. Olha lá. O mais velho fala, aqui está um breve resumo. Olha o tamanho. Breve resumo. Tô indo. E o menino fala, ok, transforme em um vídeo de 1 minuto, que seja engraçado, que prenda a minha atenção. O que eles estão falando aí? Não é de choque de realidade, de época? Por isso a letra A. Olha lá. Adequação da mensagem ao leitor. Fechou? Tá aí. O da 7 e o da 6 está batendo. 6 é C, 7 é E. Não, cara, é só a 9 que estava errada. A 8 e a 9. Tá? Olha, mamatinha, eu não vou estar lá em corpo presente, mas o coração vai. Que vocês tenham muita fé, muito sucesso. Façam a prova com muita calma, tá? E eu garanto a vocês uma coisa, a hora que você abrir o caderno, o que eu vou fazer? Abrir uma cerveja, porque eu mereço. Isso! Pode me chamar para beber que eu vou. E comer um peixe frito. Beijo! Tchau pra vocês. Tchau quem tá em casa. Beijo, boa prova.